Hoje vamos descrever como pessoas comuns experimentam abduções e perda de tempo em situações cotidianas, como dirigir ou tirar o lixo. As vítimas, totalmente conscientes durante o evento, muitas vezes lembram apenas o início e o fim da experiência, acordando depois com sintomas físicos e um tempo perdido de aproximadamente 3 horas. O fenômeno parece ser geracional em algumas famílias, continuando mesmo na velhice, como no caso de 2 irmãs, Donna e Kate, que enfrentaram abduções durante toda a vida. O seguinte relato é narrado da perspectiva de um ufólogo e pesquisador de abduções que ofereceu sua ajuda a essas 2 mulheres. Ele irá mergulhar em todos os detalhes, então aviso que é bastante extenso. Então, sente-se confortavelmente e vamos começar imediatamente. Utilizo o termo abduções em situações cotidianas para descrever situações e eventos de perda de tempo que pessoas comuns são forçadas a suportar enquanto realizam a rotina de suas vidas diárias normais. Essas pessoas não estão dormindo nem hipnotizadas, também não recebem mensagens telepaticamente. Essas abduções ocorrem enquanto os indivíduos estão completamente acordados e ocupados com assuntos rotineiros de suas vidas cotidianas. Existem ocorrências comuns que vinculam esses tipos específicos de abduções. Os indivíduos estão completamente acordados, ocupados com os afazeres do dia ou da noite, quando de repente se encontram em uma situação que os deixa vulneráveis a serem capturados. Eles podem estar dirigindo sozinhos em seus carros, caminhando por uma rua deserta ou simplesmente tirando o lixo à noite para a coleta do dia seguinte. Tudo o que é necessário é um momento de oportunidade para que os sequestradores capturem rapidamente essas pessoas para o propósito que desejam. Os abduzidos geralmente lembram o início do encontro e o que estavam fazendo quando se aproxima a luz estranha, uma nave desconhecida ou formas de vida estranhas. Os abduzidos podem ou não lembrar o que acontece durante o tempo em que são capturados por seus captores, mas eles lembram de acordar doentes e abalados, às vezes perto de onde foram capturados, outras vezes a quilômetros de distância de onde ocorreu a abdução. O abduzido geralmente encontra um tempo perdido de cerca de 3 horas e, na melhor das hipóteses, apenas lembranças fugazes do que aconteceu enquanto estavam desaparecidos. Muitas das pessoas que entrevistei ao longo dos anos foram atormentadas por esses estranhos eventos de perda de tempo de abdução, começando na infância e continuando ao longo da vida até atingirem os 70 anos. Muitos vêm de famílias onde essa estranheza é geracional e pode ser rastreada até os pais e avós. Nessas famílias, muitos membros são frequentemente afetados. Então me entristece informar que fui contatado por 2 membros mais velhos do grupo de abdução que entrevistei e escrevi alguns verões atrás. Eles queriam me informar sobre o que continuava acontecendo. Comecei minha pesquisa sobre esse assunto há anos. Com a idade viria uma diminuição nos eventos de abdução na vida dessas pessoas. Muitos, ao envelhecer, descobriram que não estavam mais sendo sequestrados e acreditavam que o processo de envelhecimento poderia ser o que os protegia dessas abduções horríveis e abusivas por seres desconhecidos. Donna e Kate são 2 irmãs que foram abduzidas durante toda a vida, assim como seu pai. Agora, sendo mais velhas, esperavam ter passado do ponto de lidar com o horror da abdução neste ponto de suas vidas. Infelizmente, parece continuar, apesar de seu envelhecimento, e elas tinham esperança de que esse pesadelo terminasse com a idade avançada. A irmã mais nova, em seus primeiros 60 anos, recentemente se aposentou de uma carreira bem-sucedida em ciência, principalmente em laboratórios de pesquisa. A outra irmã, um pouco mais velha, aos 75 anos passa seu tempo em casa, aposentada de sua carreira como médica. As irmãs tiveram carreiras de sucesso. À primeira vista, você não pensaria que há algo fora do comum ou estranho na vida delas. Elas aparentam ser normais em todos os aspectos, inclusive vivendo em casas suburbanas típicas, rodeadas por vizinhos, amigos e familiares de longa data. Tem sido um caminho longo e difícil para Kate e Donna, lidando com eventos de abdução e perda de tempo desde a infância.
Kate lembra de ter sido levada desde muito cedo, começando antes dos 5 anos, enquanto os eventos de Donna começaram mais tarde na vida, com o primeiro ocorrendo em seus primeiros 20 anos. As irmãs têm outros irmãos que parecem ter sido poupados dessa carga de abdução. No entanto, o pai das mulheres também sofreu encontros de abdução, começando aos 13 anos, que continuaram até que ele tinha cerca de 50 anos. As irmãs, sabendo disso sobre seu pai, esperavam que também fossem libertadas de abduções contínuas à medida que envelhecessem. Infelizmente, para elas, não tem sido o caso. Ambas as irmãs têm experimentado abduções contínuas. Kate entrou em contato comigo para informar que ela e toda a sua família, junto com a família de sua irmã, se mudariam para uma nova área onde tomariam medidas drásticas que não revelaria na tentativa de evitar que mais eventos ocorressem com as irmãs. As irmãs se encontraram comigo para me contar o que lhes aconteceu e, para minha tristeza, também para se despedir. Ambas as irmãs sofrem problemas físicos devido a uma vida de abduções em que foram devolvidas doentes, queimadas ou fisicamente alteradas. Isso as levou a ter problemas extremos com doenças e infecções de pele, bem como outras peculiaridades físicas. Tendo formação científica e conhecendo muitas pessoas em quem confiavam para ajudá-las, as irmãs sentem que suas formações as ajudaram a sobreviver aos seus calvários de abdução. Acreditam que foram sequestradas devido a uma característica genética única na família de seu pai. As irmãs suspeitam que foram usadas para material biológico adrenal, hormonal ou de DNA. Elas sabiam desde o início que de alguma forma estavam sendo drenadas, já que levava semanas para se recuperarem a 1 grau de saúde depois de cada evento de abdução. Ao longo dos anos e com a continuação dos encontros, as irmãs começaram a desenvolver doenças estranhas e problemas de pele que não foram explicados pela ajuda médica que buscaram. Donna, sendo médica, e Kate, cientista, realmente conseguiram se manter vivas graças às suas próprias formações e habilidades. Cerca de 1 mês atrás, no início de abril, Kate e Donna decidiram passar o dia juntas. Kate, a irmã mais nova, pegou sua irmã mais velha para desfrutar de um dia de compras e almoço juntas. Saíram cedo com a intenção de voltar para casa antes do anoitecer, até mesmo antes do crepúsculo, pois sempre estavam atentas para não oferecer nenhuma oportunidade aos seus sequestradores de toda a vida para capturá-las e prejudicá-las novamente. A verdade é que Kate e Donna raramente se aventuram em algum lugar sem uma terceira pessoa. Geralmente, um ou ambos os seus maridos. Seu plano era ficar fora apenas algumas horas neste dia ensolarado e luminoso, onde estariam em público e se sentiriam seguras. Já fazia um tempo desde que alguma das irmãs tinha experimentado um incidente. Elas começaram a ter esperança de que o pesadelo das abduções finalmente terminasse para elas. Estavam juntas, afinal. E os incidentes só ocorreram quando estavam sozinhas e em situações que proporcionavam aos seus sequestradores a oportunidade de agarrá-las sem serem vistas. Esse processo, no entanto, pode ocorrer em alguns segundos, tornando viver com esse terror intoleravelmente estressante para as vítimas desse crime. A abdução ou sequestro de pessoas inocentes e não dispostas é indiscutivelmente um crime. É um crime que é permitido acontecer, o que, na minha opinião, é uma séria falha moral da humanidade para com os que são levados. Kate e Donna estavam desfrutando de uma manhã adorável, culminando em um delicioso almoço perto da praia onde residem. Decidiram dar um rápido passeio até o cais próximo para admirar a água antes de voltar para casa. Era meio-dia, o mundo estava brilhante e alegre, e naquele momento elas baixaram a guarda. Dirigiram pelo caminho arenoso que leva ao cais da cidade para dar uma olhada na água. No final do caminho do cais, as irmãs passaram alguns minutos admirando o dia e a água brilhante enquanto estavam sentadas no grande SUV novo de Kate com o motor ligado. Kate sempre teve medo de dirigir seu carro acidentalmente para fora do cais na água e sempre estacionava deixando cerca de 3 a 6 metros entre seu veículo e o final do caminho do cais. Enquanto Kate se preparava para virar seu SUV e sair da área do cais, num piscar de olhos, todo o veículo foi completamente envolto em uma luz verde e neon, um raio descendo de cima envolvendo o carro.
O SUV continuou funcionando e Kate percebeu imediatamente o que estava começando a acontecer. Numa reviravolta surpreendente dos acontecimentos, em vez de sucumbir ao medo paralisante que normalmente sentia durante as abduções passadas, Kate se encheu de raiva. Ela abriu a porta do carro com força, correu até o lado de sua irmã e, com um empurrão poderoso, colocou Donna de volta no carro, gritando de raiva para seus sequestradores. Apesar de sentir a pele queimar e uma dor agonizante em seus braços e pernas, a raiva de Kate superou seu medo e dor. Ela fechou com força, Donna de volta na caminhonete, prendendo acidentalmente parte de seu braço na porta, mas conseguiu convocar uma força que não sabia que tinha para colocar Donna de volta no veículo. Kate correu de volta para o seu lado da caminhonete, onde a porta ainda estava aberta desde que ela pulou para fora, e se lançou de volta no banco do motorista, sabendo que estava ferida, mas incapaz de parar. Ela colocou a caminhonete em marcha a ré e acelerou pelo longo caminho arenoso do cais. A caminhonete saltou selvagemente enquanto ela mantinha o pé no acelerador, retrocedendo rapidamente pelo caminho, até atingir um grande pedaço de areia que fez o veículo girar, finalmente enfrentando-o de volta à cidade. Kate olhou para trás apenas uma vez para ver o raio verde ainda circulando o local onde sua caminhonete estava estacionada. Ela não podia acreditar que tinha escapado e conseguido interromper o encontro. Donna sentou-se em silêncio ao seu lado, enquanto Kate dirigia direto para a casa de Donna, ultrapassando todos os limites de velocidade. Ela entrou na rua de Donna tocando a buzina e gritando por ajuda. O marido e o filho de Donna, que estavam trabalhando em um projeto de jardinagem do lado de fora, correram para o carro. Kate explicou o que aconteceu enquanto o filho de Donna ajudava a mãe a sair do carro. Donna, agora capaz de falar, mas ainda fraca e confusa, foi levada para dentro pelos homens. Eles rapidamente tentaram examinar as mulheres em busca de ferimentos ou queimaduras. O filho de Donna, também médico e especialista em medicina interna, avaliou rapidamente a situação e determinou que a condição de Kate era muito mais grave e precisava de atenção imediata. Donna, embora abalada e confusa, sofreu apenas algumas queimaduras leves em um braço e uma perna devido às ações rápidas de Kate. Ela não sofreu muito dano físico, mas mentalmente estava definitivamente desorientada, embora o jovem médico acreditasse que isso logo passaria. Ele instruiu seu pai a continuar fazendo perguntas que exigissem foco para responder. A situação de Kate era mais grave. Ela estava extensivamente queimada no rosto, pescoço, braços e pernas. A parte central de seu corpo tinha uma erupção leve, mas não se comparava às graves queimaduras que cobriam o restante de seu corpo. Ela começou a vomitar e a perder a consciência por breves intervalos de cerca de 30 segundos, incapaz de permanecer completamente consciente ou ficar de pé sem ajuda. O jovem médico prestou atendimento imediato a Kate, incluindo hidratação intravenosa e uma injeção que parecia ajudá-la rapidamente. Ele tratou de suas queimaduras e manteve uma conversa com ela para trazê-la de volta ao presente. Nas semanas seguintes ao evento, Kate permaneceu sob os cuidados de sua família. Ela sofreu uma doença semelhante à gripe que durou cerca de 14 dias. Donna, por outro lado, se recuperou muito melhor, voltando à saúde completa em 1 ou 2 semanas. Ela dedicou seu tempo a cuidar da irmã, que foi brutalmente afetada pela tentativa de abdução. A família passou muitas horas discutindo como Kate conseguiu frustrar o plano dos sequestradores de levar ambas as irmãs. Kate acreditava que instintivamente sabia por que conseguiu salvá-las. Ela estava convencida de que sua súbita explosão de raiva e fúria atordoou os sequestradores desorientados. Ela sentiu uma hesitação deles enquanto gritava e amaldiçoava em um acesso furioso, agitando os braços e forçando a irmã de volta ao caminhão. Kate sentiu que sua alma reagia com raiva furiosa à tentativa de abdução, o que permitia que seu medo habitual fosse eclipsado por sua raiva. Kate também apontou que o fato de sua nova caminhonete não desligar, ao contrário de muitos outros encontros, desempenhou um papel significativo em sua capacidade de escapar. O SUV permaneceu operacional,
Isso lhe permitiu rapidamente dar marcha a ré e sair do círculo de luz. A família especulou que talvez algo nos veículos mais novos os torne mais difíceis de desligar. Ou talvez a demonstração inesperada de raiva e fúria de Kate desorientou os sequestradores o suficiente para que não seguissem seu protocolo usual, dando a Kate a chance de evitar a tentativa de abdução. Tenho encontrado histórias de pessoas que evitam abduções mostrando uma emoção incomum para com seus sequestradores, aparentemente confundindo-os e desarmando-os. A magnitude dos ferimentos de Kate me alivia que ela tenha evitado uma abdução completa nesta fase de suas vidas. Ambas as mulheres corajosas merecem acabar com as terríveis abduções que têm assolado suas existências. Infelizmente, esse não é o caso e continuam a ser alvos de ataques. Cerca de uma semana atrás, liguei para Kate para verificar como ela e sua irmã estavam se sentindo, esperando que estivessem melhor desde seu último encontro e para perguntar sobre seus planos de deixar a área. Kate ainda está se recuperando de sua experiência, mas parece ter sofrido danos que podem ser permanentes. Ela descobriu que suas cordas vocais estavam danificadas. Como resultado, há dias em que falar é muito difícil para ela. A mudança em sua voz era evidente e sua contínua raiva em relação aos seus captores podia ser percebida. Secretamente, acredito que essa raiva pode ser o que os mantém afastados. Parece que o medo fortalece sua capacidade de abduzir e controlar os humanos. Uma vez que Kate substituiu esse medo por raiva e fúria, ela se tornou um alvo muito difícil de controlar e, esperançosamente, não valerá a pena seu tempo ou esforço no futuro. No entanto, Donna não teve tanta sorte. De fato, o que aconteceu com ela é diferente de qualquer coisa que eu já tenha ouvido falar em casos de abdução que investiguei ou li em todos os meus anos lidando com o paranormal. O que estou prestes a descrever aconteceu durante a última semana de maio de 2014. Donna estava quase de volta ao seu estado normal. Ela e seu marido, por insistência do filho, estavam hospedados na casa dele com sua família. Ele tinha uma casa grande que oferecia conforto e segurança aos pais e achou prudente proteger sua mãe de qualquer problema futuro durante sua recuperação do último evento. Donna estava ansiosa para voltar à sua própria casa, a apenas algumas quadras da do filho, mas concordou em ficar para se sentir segura e confortável ao lado dele e de sua família. Na casa do filho, Donna e seu marido tinham um amplo quarto e banheiro, com uma área de estar privativa localizada sobre a grande garagem e parte do segundo andar. Eles se retiravam para esta suíte após o jantar para assistir televisão, trabalhar em seus computadores ou ler até a hora de dormir. Foi na noite seguinte ao Dia dos Caídos, quando o casal mais velho decidiu ir para a cama mais cedo do que o habitual, exaustos por um fim de semana cheio de churrascos em família e tempo com os netos. O marido de Donna dirigiu-se à pequena sala de estar, onde um grande televisor e uma confortável poltrona reclinável o aguardavam. Em minutos ele estava absorto em um programa, com uma fatia de bolo na mão e o controle remoto na outra. Donna, sentindo-se inquieta e possivelmente cansada demais, pegou seu livro e sentou-se em uma grande poltrona ao lado da cama para ler. O que aconteceu em seguida está além da explicação, e é diferente de qualquer coisa que eu já tenha encontrado ou ouvido em relação a qualquer outro caso de abdução. Donna estava lendo quando sentiu algo no quarto. Por um momento pensou que poderia ser seu marido se movendo, mas logo percebeu que era algo mais. Ela colocou seu livro no colo e olhou para cima, deparando-se com uma visão surpreendente. Seu quarto estava cheio de imagens claras de seus parentes falecidos. Seus pais e seu jovem filho, que faleceu na adolescência, estavam todos de pé diante dela, junto com seu avô. Imobilizada pela surpresa, Donna observou enquanto seus parentes se moviam rapidamente de um lado para o outro no quarto, cruzando o espaço com rapidez. Apavorada e acreditando que sua hora havia chegado, ela pensou que estavam ali para levá-la com eles. No entanto, Donna notou que o espírito de seu avô não se movia como os outros. Ele ficou parado e claro diante dela, aparentemente enfrentando algo mais no quarto.
Ele falou alto e claro, olhando além de Dona para a área atrás de sua poltrona. Sentindo uma presença atrás dela, Dona se virou para olhar, mas foi ordenada por seu avô a não fazê-lo. No breve vislumbre que conseguiu antes de obedecer, viu alguma espécie de criatura parada diretamente atrás de sua poltrona, imóvel. Dona observou seu avô confrontar a entidade, exigindo que fosse embora e proibindo-a de levar Dona naquele dia e no futuro. Enquanto isso, os outros espíritos familiares continuavam seus movimentos rápidos pelo quarto, enquanto esta cena surreal se desenrolava. O marido de Dona, a cerca de 5 metros de distância, estava assistindo a televisão completamente alheio a tudo, até que ouviu sua esposa falar. Inicialmente, ele respondeu com um típico "O que você disse?" E ao não receber resposta, decidiu verificar como ela estava. Foi então que se deparou com um inquietante acontecimento ao entrar no quarto. Ao ver a cena, o marido de Dona virou-se para a criatura atrás de sua esposa, apenas para ouvir a voz do avô de Dona ressoar: "Não olhe para ele." Ele entrou em pânico, correu para a porta do quarto gritando para o filho trazer uma arma e pedindo ajuda. Em questão de momentos, Dona ouviu seu filho e netos adolescentes correndo para o quarto. De repente, com um estalo semelhante à eletricidade, os espíritos e a criatura desapareceram. O marido de Dona, sobrecarregado pela experiência, caiu de joelhos e começou a chorar. O filho e sua família invadiram o quarto, onde foram recebidos por um cheiro fétido de enxofre e fumaça. Os netos revisaram rapidamente os armários, os banheiros e as janelas, garantindo que tudo estivesse seguro. Dona ficou sentada em choque, processando o incrível evento. Ela e seu marido continuam vivendo com o filho, ambos precisando de medicação para lidar com essa última experiência inexplicável. Claramente, a entidade que mais uma vez tentou sequestrar Dona foi frustrada pelos espíritos benevolentes dos familiares falecidos. Parecia que o avô de Dona era o mais poderoso entre esses espíritos, intervindo ativamente para impedir que a sinistra figura que espreitava atrás de sua cadeira alcançasse sua intenção maligna. Neste ponto, Dona estava completamente angustiada, vivendo em um estado de terror perpétuo. No entanto, ela sentia um grau de consolo ao saber que seu marido finalmente testemunhou parte da provação que ela suportou durante toda a sua vida. A participação dos parentes falecidos de Dona adicionou uma camada desconcertante à situação, algo perturbador para todos os envolvidos. Um fenômeno que eu nunca havia encontrado em nenhum outro caso de abdução ou entre qualquer outro abduzido ou contatado. Ambas as irmãs permaneceram sob a atenta vigilância de suas famílias. Elas estavam cada vez mais exasperadas e irritadas com o assédio implacável de seus sequestradores de toda a vida. Acredito que essa mudança do medo para a raiva e a fúria pode ser crucial para acabar com o sofrimento delas. Espero que possam manter esse foco, recusando-se a ceder ao medo novamente. Embora seja mais fácil dizer do que fazer, este é o único conselho que posso oferecer a essas mulheres corajosas nesta fase de suas vidas. Não estou qualificado para comentar sobre o estranho incidente que ocorreu no quarto de Dona. Ao longo dos meus anos entrevistando e investigando fenômenos de abdução, nunca encontrei nem ouvi falar de um evento semelhante. No entanto, respeito profundamente e acredito na autenticidade deste evento, considerando a integridade daqueles que o compartilharam comigo. Também acho extremamente alarmante, pois poderia significar nossa entrada em um novo domínio onde entidades que não podemos compreender transitam entre dimensões ou espaços que ainda estão além de nossa compreensão. Escrever este artigo foi profundamente angustiante, especialmente porque ambas as mulheres são mais velhas e têm sido impiedosamente atacadas por esses cruéis sequestradores não humanos. Minha única esperança é que continuem mantendo-se indignadas e protegidas pelos espíritos que as cuidam. À medida que envelheço, percebo a importância de passar mais tempo com a família e o amor, e menos com computadores e teclados. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo parecido? Compartilhe conosco nos comentários abaixo.
Além disso, se você gostaria de ver mais conteúdo sobre fenômenos paranormais, abduções e mistérios do universo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. E se você tem alguma história para compartilhar ou alguma sugestão para o próximo vídeo, não hesite em nos enviar uma mensagem. Até a próxima e que você esteja sempre atento aos mistérios que cercam o nosso mundo.